Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal e a nossa entrevista desta sexta-feira com a médica legista do IML de Botucatu, Débora Mignoni. Débora, satisfação em recebê-la aqui, viu? Igualmente, bom dia, é um prazer estar aqui. Há quanto tempo você está no IML de Botucatu, Débora? Estou há 6 anos. 6 anos? 6 anos. 6 anos. Eu me lembro que a gente conversou em agosto do ano passado, né, por telefone, inclusive, e você tinha uma carga de trabalho bastante complicada, até em virtude porque você trabalhava praticamente sozinha. Essa situação mudou, deu uma melhorada nesse sentido, Débora? Sim, graças a Deus. A gente sabe que no serviço público o concurso demora um pouco, né? Na verdade, no IML são várias etapas até se formar um médico legista, então é muito burocrático. Na verdade, o que aconteceu aqui em Botucatu especificamente? Os médicos aposentaram e até chegar médicos novos demora, né? Mas graças a Deus a situação normalizou e agora a gente recebeu mais 4 novos médicos legistas e muito bons, por sinal, graças a Deus. Como é que é ser um médico legista? Você é uma clínica geral, né? Médica clínica geral. E você é uma especialização, uma opção? Como é que funciona isso, Débora? Na verdade, para você ser um médico legista, você precisa prestar o concurso da Polícia Civil. Entendi. Tá? É um concurso público, são várias fases, várias etapas de prova teórica, investigação social, análise psicológica, análise de documentos, análise de passados, né, criminais, tudo isso. Por isso que demora, né? Daí você faz um curso na academia, chama Acadepol, Academia de Polícia lá em São Paulo, que fica no Butantã. Entendi. A minha academia, no caso, demorou 4 meses, tá? Então, a gente faz um curso lá, para depois assumir como médico legista. E o dia a dia de um médico legista deve ser uma coisa realmente, você não sabe o que vai acontecer no seu dia, né? É sempre uma surpresa e tem que estar preparado, né, Débora? Sim, é sempre uma caixinha de surpresa. Eu falo que eu não posso... por exemplo, a entrevista que a gente teve ano passado, a gente fez até por telefone, porque como eu estava sozinha, eu não podia garantir o que ia acontecer no dia seguinte, né? Verdade. Então fica complicado. Mas essa é uma pergunta muito interessante, porque a pessoa fala IML, já pensa em óbito, né? Só que a maioria do nosso trabalho são em pessoas vivas. Então o IML faz o quê? Perícia. Perícia em pessoas, tá? Sejam elas vivas ou mortas. 80% das nossas perícias são em pessoas vivas. Isso 80% para mais. Então o IML não é só morto, só necrópsia. A maioria são em pessoas vivas. Inclusive pessoas que de repente foram detidas e vão entrar na prisão, na cadeia, enfim, eles têm que passar também por uma perícia, por um exame médico, né? Sim, obrigatoriamente. E a gente aqui em Botucatu não faz só em Botucatu, é Botucatu e região. Entendi. Todo o Polo Cuesta, são ao todo 10 cidades que a gente faz. Então todos os presos que foram apreendidos naquele dia, ou até no máximo no dia seguinte, porque às vezes o BO enrola um pouco mais, demora, é mais burocrático, passam aqui. Por exemplo, teve um preso em Laranjal Paulista, vai passar aqui para a gente ver se não teve nenhum tipo de abuso, ou se ele se acidentou um tempo antes. A gente vê, faz o exame, descreve as lesões e caracteriza se é uma lesão leve, grave ou gravíssima. Essa é a função do médico legista, caracterizar as lesões. Tá? E isso tem que ir para o juiz, para o promotor, para ele fazer a audiência de custódia. É muito burocrático tudo isso, até que se a pessoa que foi detida se apresente até o IML, se faça os exames e ela seja recolhida à cadeia, é muito burocrático, demora muito tempo isso? Não, é rapidinho. É um processo bem rápido, porque o exame no IML, a pessoa chega e fala, nossa, mas é só isso? Sim, é para a gente, eu preciso olhar, descrever e caracterizar. Lá a gente não tem raio-x, tomografia, nada disso. Só ver e descrever. Tá? Entendi. Se precisar, eu posso pedir um complementar, para ela voltar depois para me ver. Porque às vezes a pessoa vai precisar passar uma cirurgia, alguma coisa, não dá para mim finalizar o laudo ali no momento. A gente pede para voltar depois para complementar este laudo. Perfeito. Bom dia, Débora. E quais são os principais casos que chegam no seu dia a dia para análise aqui na cidade de Botucatu? Tá. É uma boa pergunta. A maioria são de violência doméstica, tá? É a grande parte, né?
A gente fala o nosso carro-chefe é a violência doméstica. E temos também notado um crescente aumento de violência sexual. Tá? Isso na verdade, não posso nem falar que é um crescente aumento da procura da pessoa à delegacia. Entendi. Na verdade, muito importante também destacar que no IML a gente só faz exame com o pedido do delegado. Então não adianta a pessoa falar, eu fui agredida, vou passar no IML. Não é assim. Você tem que ir na polícia, na delegacia, registrar um boletim de ocorrência e o delegado expede uma requisição, que é um pedido ao IML. Então a gente só faz exame com o pedido do delegado. A gente divulga costumeiramente, infelizmente, a violência doméstica, né? Que tem crescendo assustadoramente no Brasil. Em Botucatu não foge do contexto, né? A violência, inclusive sexual, contra a criança também tem aumentado, Débora? Sim, sim. Só para vocês terem ideia, em número, em mês de janeiro foram 13 casos aqui que passaram no IML, tá? Mas isso não só de Botucatu, é da região, tá? Não parece ser um número grande, mas que nem eu falo para vocês, a grande maioria não procura, né? Mas o que eu tô vendo é que a grande aumento de exames positivos, que tem dado positivos, e isso é realmente muito triste. E como que essas vítimas de violência doméstica chegam para vocês? Elas sempre estão muito impactadas emocionalmente? Como que é lidar com essas vítimas? Sim, sim. Geralmente elas ficam bem tímidas, né? A gente tem uma prioridade. Quando chega uma vítima de violência sexual, costumeiramente ela é atendida primeiro, tá? Para já liberar, porque é uma situação muito desagradável e constrangedora. Então, a gente tenta atender e já liberar o quanto antes. Vítimas de envenenamento também passam pelo IML? Sim. A gente tem no IML exame toxicológico, tá? Não é muito comum, tá? Mas acontece, por exemplo, suspeitas de maus tratos, que dopou um senhor de idade, alguma coisa, acho que ele deu um comprimido. A gente colhe um exame, seja ele de sangue ou de urina, tá? E leva tudo para São Paulo. Todos os exames de sangue, toxicológico ou urina, tudo vai para São Paulo, no núcleo de toxicologia. Isso do estado inteiro. Então, demora um pouco. Às vezes a pessoa fica lá assistindo uma série, fala que, nossa, sai rapidinho. Aqui no estado de São Paulo é um pouco diferente. Entendi. Vai tudo para São Paulo. Chama-se cadeia de custódia. Tá? É para não se perder essa prova, ter a garantia que aquele sangue, aquela urina é daquela pessoa mesmo. Vai tudo para São Paulo, analisa e sai no sistema. Até porque nós tivemos um caso de um político em Itatinga, inclusive, que na época, inclusive, não se deu a sequência do que aconteceu justamente por essa demora. Foi mandado para São Paulo até que se tivesse um resultado final, né? Demora. Demora porque a gente colhe exames, às vezes até de lâminas, né, de anatopatológico, que a gente fala. Então, essas coisas demoram mesmo. O IML de Botucatu, ele está bem equipado? Sim, graças a Deus, até com o apoio do Panhose, né? Faço meu agradecimento a ele, que a gente tem um necrotério lindo, que, nossa, não tenho o que falar, graças a Deus. E tudo que a gente precisa, vigilância sanitária passa lá, fala, olha, precisa adequar isso, na hora a gente tem. Então, Perfeito. Quanto a isso, a gente não pode reclamar, a gente é abençoado aqui. Débora, e a evolução da tecnologia também tem contribuído para o trabalho do médico legista? Sim, com certeza, com certeza. O nosso laboratório de toxicologia que fica lá em São Paulo está sempre mudando. Vira e mexe, a gente fala, é um kit para dosar isso, kit para dosar aquilo. Então, vira e mexe, muda a nossa toxicologia, os nossos protocolos. Então, sempre tem atualizações, sim. Mas nesse quesito tecnologia, acredito que se encaixa mais no IC. O que é isso? O Instituto de Criminalística, aqui em Botucatu, que são os peritos. Muita gente confunde médico legista com o perito. O perito, ele vai no local, na cena. O médico legista, não. A gente aguarda vir até nós. Podemos até ir. Já tive alguns casos que eu fui também, para coletar alguma coisa que eu achava necessário. Eu me lembro que teve um caso, ano passado, de um incêndio numa casa em... Como é que chama aquele distrito de Anhembi? Piramboia. Daí chegou para nós, tinha um corpo que foi carbonizado. Daí eu lembro que o policial, o investigador, falou que tinha mais ainda lá. Eu falei, vamos lá, vamos voltar lá. Voltamos lá, ele me acompanhou. Enfim, a gente catou um monte de fragmentos que, para mim,
E para mim eu não entendia nada daquilo, fui pegando, mandei tudo para São Paulo, eles conseguiram reconstruir a arcada dentária e a gente conseguiu identificar essa pessoa através da arcada dentária, né? Porque ela foi muito cremada, carbonizada e não tinha mais DNA. Então a gente conseguiu confirmar aquela pessoa pela arcada dentária. Uma prótese também dentária que ela tinha. Foi um caso muito interessante que aconteceu o ano passado. Baseado nisso que você está dizendo, a gente tem um caso na região, né, do assassinato de uma funcionária da APAE de Bauru, né? E a informação é o seguinte, que num terreno lá, onde costumava se queimar papéis, enfim, que lá foi encontrado, teoricamente, um corpo carbonizado e tudo mais, mas até hoje não se deu a informação para a grande imprensa, para a imprensa regional, se de fato é da funcionária, enfim. Isso é realmente possível que, com os fragmentos de um corpo que foi queimado, incinerado, coisas desse tipo, não se consiga chegar a um desfecho de que realmente é aquela pessoa? Sim, acontece sim. É muito comum, por exemplo, a gente faz exumações também. E tem algumas exumações que não são criminais, são cíveis. Para teste de paternidade, por exemplo. Daí a gente tem que coletar 3 fontes distintas. Um pedaço de osso, por exemplo, do fêmur, um pedaço de costela e um dente. Tem gente que vai lá, vamos coletar só um dente. Fala, não, gente, tem que coletar as 3, porque o dente, dente tem, olha, é complicado. Às vezes está muito antigo, muito tempo, não tem mais DNA. Quando é muito queimado, carbonizado, olha, que nem nesse caso em Piramboia, carbonizou a casa, a pessoa estava no colchão. Entendi. E ali derreteu tudo, caiu o telhado em cima, não consegue DNA. No caso de Piramboia não tinha nada de DNA, eram fragmentos assim, carvão mesmo. E tudo muito moído, não tinha mais aquele miolinho do osso, onde a gente consegue extrair o DNA. Dente também foi tudo carbonizado, mas a gente conseguiu pela arcada dentária, ele tinha implantes recentes, então a gente tinha documentação do dentista. Foi muito bacana. Os peritos criminais aqui, de repente, numa cena de um homicídio ou de um roubo, enfim, onde digitais são deixadas no local e tudo mais, a gente vê muito em filmes, CSI e tudo mais, é possível você, com as digitais, qual é o procedimento, qual é a sequência depois da atuação do perito que chega para vocês do IML? Então, as digitais são tudo enviadas para o Instituto IRGD, que quando a gente faz, por exemplo, renovação de título de eleitor, carteira de motorista, tudo isso vai para um banco de dados. Entendi. Tá? E a gente, quando coleta essa digital, escaneia e manda para esse instituto. Daí eles mandam a confirmação. Olha, fulano de tal, ou não identificou. Por exemplo, se tem um atropelado, isso é muito comum, atropelado nas rodovias. Chega no IML um desconhecido. Se for do estado de São Paulo, a chance da gente conseguir identificar é ótima. Mas se for, por exemplo, da Bahia, é muito difícil, porque eles não alimentam esse banco de dados. A gente tem pouquíssimas informações. Daí fica como desconhecido. Entendi. Entendeu? Vocês recebem muitos casos de acidente de trânsito também para análise? Sim, sim. Acidentes de trânsito e suicídio são as maiores causas de exames necroscópicos. Débora, eu sei que é uma interrogação o que vai passar pela porta do IML no seu trabalho todo dia, né? Você é um ser humano, né? É a sua profissão, mas teve um caso que realmente impactou, claro que sem citar nomes, tá? Que impactou o seu trabalho nesses 6 anos que você está lá? Sim, sim, com certeza. Foram 2 casos. Primeiro que criança, né? Criança é sempre uma tragédia imensurável, que então é uma coisa assim muito ruim. Inclusive a gente tem uma auxiliar de necrópsia, que ela tem 2 filhas pequenas, então assim é muito ruim, porque o médico legista ele não faz a necrópsia sozinha. A gente tem os nossos auxiliares. Entendi. Então é ruim para eles, para a gente é péssimo, né? Então, e a família também tem a parte do reconhecimento da família, que é obrigatório, e é muito, muito sofrido. Muito triste mesmo. Também o outro foi um trabalhador do campo que teve um acidente na máquina, estava trabalhando sozinho com umas máquinas lá e faleceu no campo sozinho. Depois que encontraram ele, estava muito machucado, muito triste. Como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? Olha, durante a pandemia, o que acontece? Enfim, entre aspas, não mudou nada. Tá.
Porque tinha uma coisa, abre os corpos, não abre os corpos, mas se a gente abrir, muitas das vezes não dá para saber o que foi, né? Então a gente tinha que abrir mesmo, a não ser que fosse uma morte muito escancarada, um atropelamento que, sei lá, esmagou o crânio. Então, mas do contrário, não mudou nada. A gente tinha que examinar as pessoas, não tem como você ser médico e não ver o paciente, né? Entendi. Então, para a gente foi a mesma coisa praticamente, mudou muito pouco. Teve, lógico, algumas mudanças, né? Mas, em resumo, durou tantos anos, né? Verdade. Que, na verdade, a gente tem que se adequar, né? Se Infelizmente, proteger mais numa como- situação dessa, né? mais um pouco, mas deu tudo certo. Que bom. Débora, e o trabalho da medicina legal auxilia na resolução de crimes, a descobrirem mais coisas? Como funciona? Sim, muito bom isso daí. Aqui em Botucatu, a gente tem uma polícia civil muito ativa, muito operante. Até queria mandar um abraço para o Dr. Lourenço. Todo o meu reconhecimento ao trabalho dele e gratidão, porque o que ele faz na nossa cidade, o que ele ajuda o IML, ele é uma pessoa fantástica. Sem ele, certamente eu não estaria mais trabalhando no IML, de tanto que ele apoia e nos ajuda. A gente faz, por exemplo, coleta de DNA. Tá. Tá tudo com o pedido. Por exemplo, o ano passado teve um crime, teve um corpo que foi encontrado e tinha outro sangue no local do crime. Né? A polícia, através da sua inteligência, identificou os suspeitos e pediu para eles coletarem o DNA. Então, foi assim que ajudou a solucionar o caso. É um caso quase que de polícia cinematográfica, inclusive, Sim, né? então assim, as pessoas acham que Botucatu, interior, não tem essas coisas. Tem essas coisas, sim. Não, e é fundamental porque, de repente, foi o desfecho para se chegar ao autor do crime, inclusive. Sim, sim. Até cito voltando aquele caso lá de Porangaba, dá para nitidamente ver que foi realmente um crime. Depois a polícia encontrou o carro dele jogado num rio. Quer dizer, ali não parecia que ter corpo. Quase que não aparecia. E o corpo era dele mesmo? Entendeu? Entendi. Então a gente tem que provar que tinha um corpo, que aquele corpo era daquela pessoa. O carro dele depois a polícia achou num lago. Então vão montando os quebra-cabeças aí. Como é que o funcionamento do IML? 24 horas? Porque pode acontecer uma ocorrência de madrugada e é dessa forma mesmo? 24 horas fica de plantão? Graças a Deus, agora a gente tem médico para isso. Tá. Né? Mas a gente não tem auxiliar de necrópsia para funcionar 24 horas, nem atendente de necrotério. Né? Então, a gente, nesse caso, a gente faz mais durante o dia. Lógico, se houver um caso de repercussão, uma coisa muito grave, a gente é acionado, a gente faz. Por exemplo, um preso que é muito agressivo, muito perigoso, que está aqui no plantão e eles querem levar já logo para a cadeia, eles vão acionar o médico. Tá? Então, a gente faz. Por exemplo, o caso do vereador. Foi um caso que eu estava sozinha, já tinha acabado o meu plantão. Do vereador de Itatinga. Tá. Vamos lá fazer. Falei, vamos lá fazer. Então, a gente faz. Mas não é muito comum, porque depois das 19 não tem muita coisa, mas vira e mexe pode acontecer. Por exemplo, uma violência sexual, a coleta de provas, isso tem um horário limite, tá? Tem um horário, tem até 3 dias para fazer essa coleta, senão a gente perde os vestígios. E às vezes a vítima chega lá estourando esse prazo, daí a gente tem que fazer a coleta. Daí o médico legista vai ser acionado, a vítima vai lá no IML, a gente coleta tudo lá. A maior incidência do trabalho de vocês hoje é a violência doméstica? Sim, com certeza. Violência doméstica. Tem uma média diária de mais ou menos para você? Olha, varia muito, varia muito. Natal, Ano Novo, esse fim de ano, as pessoas se encontram, aumenta mais. Tá? Igual o suicídio. Entendi. Tá? Aumenta mais porque as pessoas ficam se sentindo sozinhas também, sentem falta de familiares entes já falecidos, então aumenta. Mas, em média, mais de 60 por mês. Mais de 60. Quase 2 por dia, né? Até mais. Até Entendi. mais. É porque os outros eu falo que são brigas de... briga do trabalho, briga na rua, não em si violência doméstica. E quanto tempo após uma vítima de violência sexual deve ir no IML para dar os resultados conclusivos, né? Porque depois de muito tempo não vai conseguir identificar, né?
Aí a gente fala que é o tempo de coleta de exames, tá? Então, coleta de exames, se for no caso vaginal, é até 3 dias. Depois disso, não tem mais, tá? E a gente fala que a cicatrização ali naquela região é muito rápida. Então, o quanto antes tem que ir, tá? Depois de 3 dias, não tem mais coleta, né? Oral e anal é pior ainda, 24 horas. Tá? Então, é um prazo bem curto. Daí a gente sempre fala, olha, pessoal, tem que ir no hospital? Tem que ir no hospital, mas passa aqui antes. Porque o hospital faz coleta de exames para doença sexualmente transmissível. Então, isso daí pode atrapalhar depois a nossa coleta de provas. Tá? Então, a gente sempre orienta, olha, passa no IML, que é rapidinho, a gente examina, se precisar, se tiver no tempo de coleta, a gente coleta e depois já vai para a Unesp. Tá certo. Porque é muito importante também na Unesp. Tem todo o protocolo de VVS, que eles falam, que é vítima de violência sexual. Débora, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite e vir aqui, né, ao vivo, tá, para contar do seu trabalho. Você é uma profissional referência na cidade de Botucatu, já enfrentou muitos perrengues no seu trabalho, no seu dia a dia, né? E conte com a gente, no sentido de divulgação do seu trabalho. Espero que diminua bastante, né? Mas, infelizmente, nesse mundo maluco que nós vivemos, isso não é uma esperança realmente que aconteça, né? Muito obrigado, viu, Débora? Eu que agradeço o convite e estamos aí à disposição. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.